Boa noite, irmãos. Boa noite. Se você nos visita pela primeira vez e não é do Maranhão, seja muito bem-vindo também. Alegria ter os irmãos do Maranhão aí e os demais irmãos aqui conosco para louvar e adorar o Senhor. Abra comigo a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 6. Êxodo, capítulo de número 6. Nós estamos esse ano numa série de mensagens no livro de Êxodo. A série se chama Não Mais Escravos. Nós estamos aí capítulo a capítulo, versículo a versículo, e hoje nós chegamos em Êxodo capítulo 6, do verso 14 ao verso de número 27. Esse é aquele tipo de texto que você pula na sua leitura em casa. Mas nós vamos ler aqui, Êxodo, capítulo 6, do verso 14 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carme. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate, Merari. E os anos de vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, são estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137. Os filhos de Izar, Corá, Nefeg, Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã, Citri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana, Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para cima das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirem os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da sua palavra, palavra que é poder do Senhor, voz do Senhor e autoridade soberana na tua igreja. Pedimos que o Senhor fale conosco por meio da sua santa revelação, que eu possa ser um simples instrumento, que o teu Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você está gestante à procura de nomes para os seus filhos, eu sugiro esse texto. Ele tem excelentes nomes para você colocar no seu bebê. Irmãos, o tema da nossa mensagem essa noite é Deus preserva sua aliança. Deus preserva sua aliança. Como eu sempre faço, vou contar uma história. Abro aspas. Um homem encontrou no fundo de um armário antigo de sua casa uma caixa cheia de papéis velhos. Entre eles havia uma folha amarelada com uma longa lista de nomes: seu pai, seu avô, seu bisavô e outros nomes ainda mais antigos que ele quase não conhecia. Curioso, chamou sua avó e perguntou: para que serve essa lista? Ela pegou o papel com cuidado e disse: isso é a história da nossa família. O homem olhou novamente e respondeu: mas aqui só tem nomes. A avó então sorriu e disse algo que ele nunca esqueceu: para você são apenas nomes, para Deus, cada um desses nomes foi uma vida que ele sustentou para que a história continuasse. Irmãos, antes da gente entrar no texto em si, eu quero contextualizar e fazer uma breve elucidação para a gente entender um pouco.
Como eu disse, esse é o tipo de texto que a gente pula na nossa leitura bíblica. A gente não gosta muito de ler genealogia, porque é o tipo de literatura ou o tipo de texto, de leitura, que não nos interessa muito, até porque nós somos de um outro tempo, nós somos de uma outra geração, nós somos de uma outra cultura. Talvez você só se importe com a sua árvore genealógica se você estiver tentando uma nacionalidade lá na Europa. Aí talvez a gente vai atrás. Mas o que eu quero dizer para você essa noite é que genealogias foram registradas no texto sagrado. E, portanto, é palavra inspirada de Deus. É útil para o nosso ensino, edificação e repreensão. A genealogia é importante porque, por exemplo, ela nos ajuda a compreender a história da revelação. É graças, por exemplo, ao registro genealógico que nós sabemos o tempo que o povo padeceu no Egito. Mas a genealogia, ela não tem apenas um aspecto histórico. Tem também um aspecto teológico e cristocêntrico. Porque muitas dessas genealogias, elas revelam a promessa do Salvador, que é Cristo, o Filho de Deus. Um outro ponto importante nas genealogias é o significado dos nomes. Por exemplo, Saul, no verso 15, significa resposta de oração, no hebraico. Eleazar, no verso 23, significa Deus tem ajudado. Eusafã, olha um ótimo nome. Eusafã, no versículo 22, significa Deus prezou. Eucana, no verso 24, no hebraico, significa Deus criou. Isso precisa nos ensinar que genealogias na Bíblia revelam atributos do próprio Deus, por meio do significado dos nomes. Hoje em dia a gente bota nome porque o astro de Hollywood tem um filho chamado, um jogador de futebol e tudo mais, mas biblicamente os nomes tinham sempre um significado que apontava para Deus e revelava um atributo desse Senhor. Então, quando Deus ele coloca na palavra dele uma lista de nomes e famílias, ele quer nos ensinar, como disse já Francis Schaeffer, ninguém é insignificante. Deus trata pelo nome porque ele é um Deus pessoal. Então, a genealogia também mostra que as pessoas eram humanas como nós. Palu, no verso 14, significa extraordinário. Provavelmente os pais desse menino, eles eram exigentes. Corá, no verso 21, significa careca. Talvez nasceu com pouco cabelo, o bichinho, tadinho. Ou seja, pessoas reais, pecadoras, porém incluídas na família de Deus. A título ainda de elucidação, antes da gente entrar no texto, a genealogia é um recurso hebraísta que visa enfatizar e identificar algumas pessoas. No caso do nosso texto, Moisés, e de maneira ainda mais específica, Arão e sua família. A gente vai entender o porquê. Veja, o autor, porque de Êxodo 1 até Êxodo 6, versículo 13, o autor vem narrando e mostrando para nós a ação divina para libertar o povo dele. E quando chega nos versos 14 a 27, ele coloca uma genealogia. Parece que o autor está querendo fazer um parêntese aqui para depois continuar. Muitos pastores, pregadores falam isso. Olha, do verso 14 a 27 a gente tem um parêntese. Deus deu uma pausa no desenrolar da história. Não. A genealogia faz parte do desenrolar da história. Então, o autor não está fazendo parêntese na narração da história do povo de Deus e da ação divina. Deus está usando a genealogia para mostrar justamente que o plano divino, homens e mulheres, são tanto um instrumento quanto o objeto do amor divino. E aí nós entramos então no nosso texto. O nosso texto começa, são estes os chefes das famílias, no versículo 14. Deus mostra que família é o meio pelo qual ele desenvolve a história da redenção. É através de um homem, de uma mulher, filhos, que o Senhor vai descortinando a história e o seu plano salvífico. É óbvio que Deus vai salvar pessoas individuais. E muitas vezes essas pessoas que são salvas, elas não fazem parte de uma família cristã. Mas o modo ordinário que a palavra de Deus nos mostra é Deus salvando famílias inteiras.
E nesse sentido, um comentarista afirma: normalmente Deus estende a sua graça por meio da família. O que isso precisa nos ensinar? A nossa família tem sido um instrumento da graça de Deus? Pai, você, pai, homem, você tem cuidado da vida espiritual dos seus filhos? Você tem corrigido os seus filhos? Você tem disciplinado os seus filhos quando necessário? Você tem sido carinhoso e amoroso com atos reais de afeto? Quem era o chefe da família? O chefe da família era o pai. Era o homem. Era não, é, biblicamente. Era responsabilidade dos homens amar a esposa, cuidar da vida espiritual e material dos filhos. Não é por acaso que Josué, no seu livro, diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você, homem, pai, não está fazendo isso, você está falhando na sua primeira e principal missão, que é a sua família. Então, o nosso texto, ele se concentra apenas em 3 dos pais fundadores de Israel, vamos colocar assim: Rúben, Simeão e Levi. Não os patriarcas, tá? Rúben, Simeão e Levi. E desses, Levi, ele recebe uma maior atenção. Veja, nós temos no texto apenas um versículo para Rúben, um versículo para Simeão, mas nós temos 10 versículos, do verso 16 a 25, para os filhos e netos de Levi. Rúben e Simeão, eles são citados aí no texto, mas para mostrar para nós que Levi foi o 3º filho de Jacó. Lembra lá em Êxodo capítulo 1, do verso 1 ao verso 5? E esse texto, lá no primeiro capítulo de Êxodo, traz a lista completa dos filhos de Jacó, das tribos de Israel. Então, o texto vai dizer que Levi, ele teve 3 filhos: Gerson, Coate, Merari. A genealogia traz os nomes dos filhos de Levi e dos netos de Levi. A gente vê isso no verso 17, 18 e 19. E dentre a linhagem dos filhos de Levi, Coate recebe atenção especial. A gente vê isso nos versos 20, 21 e 22. Por que Coate recebe atenção especial? Porque é dele que vêm seus filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. O texto nos mostra também os filhos destes, ou seja, os netos de Coate. Quem foram os netos de Coate? Arão e Moisés. Olha o versículo 20. Anrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz Arão e Moisés. Então, o verso 21 fala dos filhos de Izar, o verso 22 fala dos filhos de Uziel, os versos 23 a 25 falam de Arão e sua linhagem, filhos e netos. Então, perceba que muito pouco no texto é dito sobre Moisés, mas a gente tem uma atenção especial sobre Arão. Toda essa genealogia que nós estamos aqui, do verso 14 ao 27, tem como centro Arão e sua família. Até porque, irmãos, a gente já sabe bastante coisa sobre Moisés. A gente sabe como Moisés nasceu, a gente sabe o contexto em que ele foi preservado, a gente sabe como que Deus chamou Moisés no meio de uma sarça, a gente sabe como que Deus trabalhou no coração de Moisés para ele ir falar com o faraó. A gente sabe, o texto nos mostra como que Moisés formou uma família com Zípora na região de Midian, quando Moisés mata aquele egípcio e foge. Então, o texto fala muito para nós sobre Moisés e a sua família. Mas nessa genealogia, o autor, ele deseja nos mostrar mais especificamente sobre Arão, a família de Arão e a história da família de Arão. Porque de Êxodo capítulo 7 em diante, a figura de Arão, a pessoa de Arão, vai se tornar cada vez mais importante na história da aliança e da revelação divina. Sabe o que Deus estava fazendo aqui? Deus estava legitimando cada vez mais Arão como líder no meio do povo. E é por meio da genealogia de Arão que Deus vai mostrando para o próprio povo que Arão era um verdadeiro filho de Israel. Pense comigo. Uma pessoa chega para frequentar a igreja, hoje. Procura o pastor no final do culto, eu quero ser membro.
o pastor, na outra semana, leva para o conselho recebe essa pessoa como membro, ela está na igreja tem 15 dias. Daqui a 3 meses a gente vai ter eleição, um exemplo, né, para presbíteros e diáconos, e a gente pega e coloca essa pessoa para concorrer. Muitos de nós diriam assim, uai, mas chegou na igreja ontem, e já está concorrendo para ser líder na igreja? Deus está dizendo, Arão não é qualquer um, Arão não chegou ontem, Arão tem uma história no meio do meu povo, e vocês vão precisar respeitar Arão, como o líder que eu estou levantando para tudo aquilo que eu irei realizar. O que isso precisa nos ensinar? Que líderes precisam ser homens do povo, da família espiritual de Cristo. É por isso que Paulo, no Novo Testamento, ele vai ser exigente sobre quem nós colocamos na liderança ou sobre quem nós colocamos as nossas mãos para ordenar pastor, por exemplo. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Deixa eu dar um exemplo. No ano de 1738, na rua Aldergate, teve uma reunião. E um rapaz que a gente conhece pouco, chamado John Wesley, ele ouviu a leitura do prefácio da Epístola de Romanos, escrita por Martinho Lutero. E depois que John Wesley escutou a leitura do prefácio de Lutero, ele escreveu assim no seu diário, abro aspas, ele escreveu assim, abro aspas, sinto meu coração estranhamente aquecido, fecho aspas. Em outro momento, ele vai dizer, naquele momento em que eu ouvi a leitura do texto de Lutero sobre Romanos, eu passei a confiar em Cristo para a salvação. Só que qual que é o ponto, irmãos? Quando John Wesley escreve isso, ele já era um pastor ordenado. John Wesley já estava pastoreando uma igreja, mas ele não havia tido um encontro com Cristo. Nós temos nos registros da história homens que confessaram depois que eles tiveram um encontro com Cristo quando eles já estavam no ministério pastoral. E John Wesley foi um desses. Quando ele experimenta essa experiência da conversão, ele já era um ministro ordenado. Irmãos, onde foi que nós aprendemos que estar na igreja é sinônimo de salvação? Onde é que diz que ser pastor é selo de salvação? Desde quando cumprir ritos religiosos fundamenta a salvação de alguém? John Wesley era pastor, mas não estava salvo. Até aquele momento, na rua Aldergate, quando ele ouviu as palavras do livro escrito por Lutero e o Senhor o alcançou. Quantos não existem assim em nossas igrejas? Em nossos púlpitos, em nossas lideranças? A genealogia vem para nos mostrar que Arão fazia parte do povo de Deus. E como eu disse, o foco da genealogia está na família de Levi. Daí o nome levitas. E levitas não são aqueles que tocam no louvor. Você deve ter aprendido assim. Levita é aquele que faz o louvor. Levita vem da tribo de Levi, vem do povo de Levi. Quem foram os filhos de Levi? O verso 16 diz isso para nós. Gerson, Coate, Merari. Gerson e sua família são o quê? Os gersonitas, que o Antigo Testamento vai nos dizer que eles eram responsáveis pelas cortinas do tabernáculo. Os coatitas, filhos de Coate, eram projetistas do interior, design de interior. Eles eram responsáveis pelo interior do tabernáculo. Merari e seus filhos, os meraritas, eram os engenheiros estruturais. E mesmo depois da substituição do tabernáculo pelo templo, eles continuaram, a família, a geração, eles continuaram servindo ao Senhor. Irmãos, sobre o que isso nos ensina? O que tem a ver comigo saber que Gerson, Coate e Merari, que uns cuidavam da cortina do tabernáculo, o outro do interior, o outro das questões estruturais, isso nos ensina sobre serviço fiel ao Senhor por meio das famílias.
serviço fiel ao Senhor de geração em geração. Marido, mulher e filhos servindo ao Senhor na igreja local como expressão do seu reino. Tem um teólogo de Westminster que diz assim, eu achei interessante, para fazer o contexto, ele diz assim, a contextualização. Hoje, os gersonitas, coatitas e meraritas serviriam no templo como equipe de apoio ou no comitê de construção, ou eles distribuiriam os boletins e preparariam os elementos para a ceia do Senhor. As famílias de Gerson, de Coate e de Merari, eles eram responsáveis para fazer com que o culto acontecesse. Então, genealogia não é apenas sobre nomes e uma relação familiar. É sobre Deus mostrando que Ele preserva a sua aliança na história por meio de famílias que o servem de todo o coração. A genealogia, então, lembraria ao povo, naquele momento específico, que Deus é fiel em sua aliança. Ainda que a libertação não tivesse sido materializada nesse momento, semana passada e na retrasada vimos isso, quando Moisés e Arão foram obedientes, o rei do Egito subjugou ainda mais intensamente o povo de Deus. Mas o que Deus está mostrando? Eu sou fiel. Existe toda uma geração que confiou em mim e eu não desamparei. Então vocês não precisam ter medo. Se eu disse que vou libertar vocês do Egito, eu irei libertar vocês do Egito. E aí lá no capítulo 7, Deus começa ou inicia esse plano concreto de libertação. Então, irmãos, a genealogia nos lembra que o Deus que agiu no passado, Ele se faz poderoso no momento presente da nossa história. Veja, houve um momento sombrio na história de Israel, relatado lá em Números capítulo 25. Lá em Números 25, o texto vai dizer o que para nós? Que o povo de Deus, os homens de Israel, eles foram seduzidos por mulheres moabitas. Esses homens de Israel tiveram relações sexuais com as moabitas. Esses homens traíram as suas esposas. Esses homens foram conduzidos ao adultério espiritual e eles adoraram os deuses de Moabe. E pela lei do Antigo Testamento, esses homens, eles deveriam ser mortos. Era a pena capital para adultério. Porém, os juízes de Israel não aplicaram a pena capital. Isso mais na frente da história. Números 25, versículo 7 e versículo 8, nos conta a história de Finéias, que está aqui na genealogia do texto que nós lemos. Números 25, 7 e 8 diz assim: vendo isso Finéias, vendo o quê? Essa prostituição no meio de Israel, esse adultério físico, sexual, mas esse adultério espiritual. Vendo isso Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e pegando uma lança, foi após um homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, ambos pelo ventre. E o texto vai dizer que Deus se agradou da atitude de Finéias. E Deus retirou o seu juízo de sobre o povo. Por causa da prostituição dos homens de Israel, por causa do adultério espiritual, Deus enviou uma praga, milhares foram mortos. Finéias vai lá, entra na tenda, mata o homem e mata a mulher. Deus se agrada disso e ele tira o seu juízo sobre o povo. A gente fala, nossa, mas que crueldade. Foram os filhos de Finéias, irmãos, neto de Arão, que se tornaram a linhagem, ou já eram da linhagem do sumo sacerdócio em Israel. O que explica por que a genealogia de Arão termina em Finéias, no versículo 25. Mas, pastor, o que essa atitude de Finéias precisa nos ensinar? É óbvio que a gente não vai sair matando ninguém por aí, né? Senão você vai preso. Deus usa o seu povo para frear a maldade no mundo. Eu já falei isso algumas vezes. Se você tira a igreja do mundo, você vai ver a desgraça que é. Porque o que Deus usa para frear a maldade no mundo? A igreja e a graça comum dele. É a igreja, é o povo de Deus, a noiva de Jesus Cristo,
instrumento nas mãos de Deus para frear a maldade em nossos dias. Então, o que Deus estava deixando claro por meio de Finéias? Que adultério sexual e adultério espiritual não são tolerados pelo Senhor. É claro que a pena capital dos nossos pecados hoje não recai sobre nós. Por quê? Porque ela foi derramada sobre Jesus. Cristo morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida, e isso é graça. Mas, veja, Deus não revela só coisas boas que as pessoas fizeram, como revelou aqui pela genealogia de Arão o que Finéias fez. Na família de Arão teve Finéias, mas também teve Corá. Corá foi primo de Arão. Corá, em Números capítulo 16, ele se rebela contra Moisés. Você lembra desse episódio? Corá junta algumas pessoas do povo de Deus e começa a falar mal da liderança de Moisés e começa a se levantar contra Moisés, porque Corá, ele queria destaque entre o povo de Deus. E Moisés estava atrapalhando os planos de ambição de Corá. Corá não queria ser apenas primo de Arão. Corá queria ser visto e respeitado como Arão era. Corá não queria apenas fazer parte do povo de Deus. Corá queria ser como Moisés, aquele que vê Deus face a face, ouve e fala ao povo. O que Corá faz? Ele instiga pessoas do povo de Deus contra Moisés. Na realidade, Corá e as pessoas que seguiram Corá nessa rebelião não estavam agindo contra Moisés, mas estavam agindo contra o próprio Deus. E o que o Senhor fez? Destruiu Corá e os seus seguidores. Lembra, o texto sagrado nos diz, abro aspas, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Irmão, o que isso precisa nos ensinar? Cuidado ao ambicionar uma posição que Deus não te deu. Cuidado ao desejar posição mais elevada e de autoridade. Tome cuidado com a inveja contra os líderes que Deus colocou sobre você. Cuidado para não querer competir em nível de autoridade. Cuidado com a insubmissão a líderes fiéis ao Senhor. Veja o que Philip Ryken nos diz. Quando essas pessoas não recebem o que acreditam merecer, ficam ressentidos daqueles que possuem autoridade espiritual e começam a pensar que eles sabem tudo melhor do que os seus pastores e presbíteros. Às vezes, eles realmente sabem, pois cada líder espiritual é um pecador caído e falível. Mesmo assim, Deus deu aos pastores, presbíteros e diáconos sua autoridade espiritual na igreja. Na linhagem de Arão, nós temos Finéias, que foi fiel, mas nós temos Corá, que se rebelou. Na linhagem de Arão, nós temos Finéias, nós temos Corá, mas nós temos no verso 23 o quê? O que o nosso texto nos diz? Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. O que Nadab e Abiú te lembra? Veja, a teologia reformada, ela é clara com relação ao culto. Deus revelou como Ele deseja ser adorado. É o que nós, na nossa teologia, chamamos de princípio regulador do culto. Mas, na história da igreja, desde sempre, existiram aqueles que desejavam e desejaram usar da sua criatividade para adorar a Deus. Levítico 10, versículo 1 diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Nadab e Abiú passaram a adorar a Deus de uma maneira diferente da que o próprio Deus ordenou. O que Deus fez? Deus falou assim: Nadab e Abiú, eu vejo o coração de vocês, e eu vi que a motivação de vocês é a melhor possível. Olha, Nadab e Abiú,
eu sou um Deus amoroso. Apesar de vocês estarem desobedecendo a minha ordem, eu vou aceitar a adoração de vocês. Afinal, papai ama vocês. Deus matou Nadab e Abiú. O texto vai dizer que Nadab e Abiú o corpo de Nadab e Abiú foram retirados do tabernáculo. Deus não aceitou a adoração diferente da forma estabelecida por Ele mesmo. Irmãos, o que isso precisa nos ensinar? Que adorar a Deus é assunto sério. Louvor não é show para você exibir seus talentos. O púlpito não é palco para o pastor ter os olhos da congregação voltados para ele. Sociedade interna não é local de disputa de poder dentro da igreja. Veja, por que Deus revelou nomes nas genealogias que lembram ou que nos lembram histórias trágicas? Por que Deus não revelou apenas nomes de pessoas que foram fiéis e obedientes, como Finéias? Por que Deus não deixou de fora os Corás, os Nadabes e os Abiús? Porque Deus quer mostrar para nós que laços de família não garantem salvação para ninguém. Eles eram da linhagem de Arão, o sumo sacerdote, mas não obedeceram ao Senhor e foram por Deus mortos. Eu quero trazer um exemplo, e eu vou falar da gente, dos presbiterianos. A gente tem uma cultura muito pecaminosa em nossas igrejas presbiterianas locais espalhadas pelo Brasil. A gente muitas vezes quer medir força e autoridade nas igrejas locais pelo sobrenome. Aquele irmão, pastor, é da família X. Aquele jovem é filho do presbítero que é de origem da família que está na IPB há décadas e décadas. Aquela irmã, aquele irmão, ele está na igreja desde a fundação. Então, aquilo que ele fala, aquilo que ele deseja, precisa ser acatado pela liderança, porque senão vai ser um pandemônio. Terceira guerra mundial na igreja. Sabe o que um estudioso diz? Ele diz assim: Nadab e Abiú vieram da tribo mais santa de Israel. Mesmo assim, pereceram nas chamas do juízo de Deus. Não podemos viajar para o céu com o passaporte dos nossos pais. Você acha que Deus está preocupado se você está na IPB há 50 anos? Você acha que Deus leva em conta só porque você nasceu dentro de uma família, que você tem uma história? Tudo isso é muito bonito, deve ser levado em conta. O que a genealogia, irmãos, em Êxodo 6 nos ensina? Sobre adoração, sobre serviço fiel e constante ao Senhor. Lembra dos Gersonitas? Lembra dos Coatitas? Lembra dos Meraritas? Mas também a genealogia nos fala sobre o perigo da adoração diferente da estabelecida por Deus, Nadab e Abiú. Sobre perigos em desejar a autoridade que Deus não deu a você, sobre Corá. O versículo 23 fala que Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Veja, se você for fazer um estudo genealógico da linhagem, Aminadab, Naasson foram ancestrais do rei Davi. E ambos foram incluídos na genealogia de Jesus Cristo. Vai em Mateus capítulo 1 comigo. Mateus capítulo 1. Verso 4, Mateus 1, verso 4 diz assim, olha só, Mateus 4, 1, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Mas o texto de Mateus está falando da genealogia de quem? De Jesus. Irmãos, Êxodo não é apenas o relato histórico de um povo que foi liberto da escravidão do Egito. Êxodo é a história do Deus que em Arão e Moisés estava realizando o seu plano de enviar o verdadeiro libertador e salvador do seu povo, Jesus Cristo. E eu quero finalizar, isso mesmo, hoje eu fui rápido.
Os irmãos da música podem vir. Você lembra do homem que pegou uma lista antiga e amarelada, cheia de nomes, lá da introdução? E ele virou para a avó e falou: vó, o que é essa lista cheia de nomes? Lembra que ele não via uma utilidade para a genealogia? Pois bem, anos depois daquele dia, o homem voltou a olhar para aquela mesma folha com os nomes da família. Mas agora ele não via apenas nomes, ele via histórias. Ali estava o bisavô que atravessou uma grande crise e quase perdeu tudo. O avô que sustentou a família em tempos difíceis. O pai que ensinou seus filhos a temer a Deus. Então ele percebeu algo que nunca tinha notado antes. Se qualquer um daqueles nomes tivesse desaparecido da história, ele mesmo não estaria ali. Cada nome era um elo. Cada nome era um elo de uma corrente que Deus havia preservado. Assim acontece nas Escrituras. Quando lemos a genealogia de Êxodo 6, de 14 a 27, a gente percebe que aqueles nomes não estão ali por acaso. Eles funcionam como testemunhas de que mesmo durante séculos de escravidão no Egito, Deus não deixou sua promessa morrer. Ainda hoje, enquanto governos se levantam e caem, Deus está silenciosamente preservando pessoas, famílias e gerações. Porque quando Deus faz uma aliança, Ele não apenas faz uma promessa, Ele preserva a história inteira, até que a sua promessa se cumpra. Que a história da sua família, que a história da minha família, possa ser um registro da graça do Senhor. Que a nossa genealogia possa ser uma manifestação da ação soberana de Deus sobre nós. E você pode pensar: pastor, eu sou o único cristão na minha família. Para trás de mim, ninguém. O Senhor quer dizer que a partir de você, Ele quer começar a escrever na sua genealogia a manifestação da graça dEle. Que cada pai, mãe, filhos, netos, sejam um testemunho de que somente Deus é digno de receber a verdadeira adoração. Porque Ele é o Rei e o trono pertence somente a Ele. Vamos cantar essa verdade com os nossos irmãos.